Boa tarde, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início às nossas aulas remotas fazendo uma breve revisão sobre o capítulo primeiro do livro de vocês. E este capítulo vai falar sobre placas tectônicas, o movimento da crosta terrestre. Então vamos lá fazer uma breve revisão do conteúdo. Então, movimentos da crosta terrestre. O Abraham Ortelis foi um elaborador de mapas que foi um dos primeiros estudiosos com relação aos movimentos da crosta terrestre e que ele tinha a seguinte teoria. Ele defendia a teoria de que há milhões de anos a Europa já esteve ligada às Américas, bem como à África. Ou seja, estes continentes eles já tinham sido um único bloco de terra. A esse estudo, a esse pensamento que ele tinha sobre o único bloco de terra que formava um único continente há milhões de anos, se denominou de teoria da deriva continental, que dizia justamente que há mais ou menos 200 milhões de anos, as massas continentais que hoje nós conhecemos, os 6 continentes que hoje nós conhecemos, eles eram apenas um continente. E este continente era denominado Pangeia. Vejam a ilustração que eu trouxe para vocês do continente ancestral, né? O único continente que se denominou Pangeia pelo Abraham Ortelius. Então vejam que todos os continentes que nós conhecemos hoje, a teoria diz que já estiveram ligados formando um único bloco de terra. Trouxe outras imagens para vocês entenderem como foi que se deu essa fragmentação desses continentes, ou seja, como foi que ocorreu a separação. Esses continentes formavam a Pangeia, que era um único bloco de terra, com os movimentos da crosta terrestre, ou seja, alguma coisa estava se movendo por baixo da Terra, esse continente foi se quebrando e posteriormente foi se afastando. Então, os continentes foram se afastando uns dos outros até resultar no que hoje nós conhecemos como os 6 continentes. Olhem aí para a primeira imagem e vejam aí a última imagem, que é aqui, a imagem que nós temos atualmente dos continentes terrestres. Pela teoria das placas tectônicas, a litosfera, que é essa parte sólida que a gente pisa, né, essa parte dura do nosso planeta, ela foi fragmentada, ou seja, ela foi quebrada. E ela tendo sido quebrada, ela foi dividida em enormes placas e também pequenas placas. E essas placas, elas se movimentam sobre a astenosfera, que é o manto, que são as rochas líquidas e pastosas que nós conhecemos. Então, as placas tectônicas, elas são grandes placas formadas por rochas gigantescas, e essas rochas elas estão em constante movimento sob a astenosfera, que é a parte líquida da Terra. E por isso é que ocorrem os terremotos, os vulcões, por conta desses movimentos que as placas tectônicas fazem constantemente. Aqui eu trouxe uma imagem do um planisfério, né, o globo terrestre todinho, para vocês verem aí as principais placas, as mais conhecidas. Aqui não estão mostradas todas as placas tectônicas, apenas as maiores. Mas vejam aí que nós temos placas gigantescas. A placa andina, por exemplo, a placa africana, a placa sul-americana, a placa norte-americana e outras mais. E observem que o nosso país, o Brasil, como ele se encontra no continente sul-americano, ele também se encontra sobre a placa sul-americana, o que dificulta que hajam grandes abalos aqui no nosso país, porque nós estamos localizados em cima de uma placa tectônica no centro e não estamos nas bordas. Os países mais atingidos por terremotos, por vulcões, são aqueles que se localizam nas bordas, e nós não estamos, nós estamos no centro. Então, nós somos agraciados, né, de estarmos no centro de uma enorme placa tectônica. Essas placas tectônicas, elas são divididas em 3 tipos.
nós temos as placas com limites convergentes, as placas com limites divergentes e as placas com limites transformantes. O que são as placas tectônicas com limites convergentes? São placas que se deslocam em direção uma da outra, ou seja, essas placas, o deslocamento delas se dá da seguinte direção, elas se direcionam umas contra as outras, por isso é que elas são chamadas de convergentes, elas convergem. E quando elas convergem, que elas se aproximam, que encostam umas nas outras, o que é que ocorre? Os abalos sísmicos, ou seja, os terremotos, e daí aparecendo os vulcões e outros fenômenos naturais. Nós temos também as placas divergentes. As placas divergentes são aquelas contrárias às placas convergentes, ou seja, as divergentes são as placas que se afastam umas das outras, em movimento de afastamento, né? E são nesses lugares que existem grande atividade vulcânica, ou seja, existe um grande número de vulcão ativo, principalmente. E por último, nós temos os limites transformantes. O nome já diz, é o limite de transformação, ou seja, é um encontro de placas em que elas nem estão em direção uma da outra, nem estão se afastando, elas estão roçando, elas estão passando uma para a outra, se esfregando. E como elas estão fazendo isso, elas provocam grandes falhas. E uma das falhas mais conhecidas é a falha de Santo André. Aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Nós temos aqui imagens de placas divergentes e convergentes. As convergentes são aquelas que as setinhas estão se encontrando. Está indicando que uma placa está se deslocando em direção à outra. As divergentes são aquelas que as placas estão em direções opostas, que está indicando que as placas estão se movendo em oposição, ou seja, elas estão se afastando umas das outras. Aqui no caso, observem aí a placa sul-americana. A placa sul-americana é uma placa de movimento divergente e também convergente. Observem aí os dois lados, por exemplo. E nós temos aqui uma imagem mostrando os limites transformantes, que as placas elas roçam uma da outra, elas passam roçando umas nas outras ao ponto de formarem grandes falhas, falhas quilométricas, de milhares de quilômetros. Sismos e terremotos. O deslocamento dessas placas tectônicas, ou seja, o movimento que essas placas realizam, permite com que apareçam esses fenômenos, terremotos, né? Que são fenômenos de vibração brusca, ou seja, são fenômenos de vibração muito violenta e passageira da superfície da Terra, resultante do movimento dessas placas. Observe aí uma imagem que eu coloquei também abaixo, mostrando aí a divisão das placas tectônicas e nessa divisão a atividade sísmica. Ou seja, os locais onde os terremotos são sentidos com mais força, com mais intensidade. Aqui eu coloquei também uma imagem para vocês observarem um desastre, né? Desastres causados por terremotos. Aqui nós estamos observando desmoronamento de prédios por conta de atividades provocadas pelas placas tectônicas, atividades de terremotos. Vulcões. Nós temos também no mundo todo, espalhado pelo mundo todo, uma grande quantidade de vulcões, que são estruturas geológicas, geralmente muito antigas, né? Que se formam junto às margens das placas, ou seja, geralmente eles se formam no encontro das placas tectônicas, entre a margem de uma placa e de outra placa. Criada quando o magma, que é a larva, né, e os gases de partículas quentes escapam para a superfície da Terra. Então, aquela larva, ela jorra para a superfície da Terra, juntamente com a cinza e todas as demais partículas expelidas pelo vulcão, e aí vai provocar essas rachaduras e vão nascer os grandes vulcões. Esses vulcões, eles são divididos em vulcões ativos e vulcões adormecidos. O que são os vulcões ativos? São aqueles que estão acordados, estão em atividade. Por exemplo, aqui nós temos o vulcão Vesúvio, que está situado em Nápoles, na Itália, que é um vulcão ativo.
Do outro lado, nós temos vulcões adormecidos, que são aqueles que não se encontram atualmente em atividade, porém eles não estão inativos para sempre. Eles podem ocorrer, aliás, eles podem acordar a qualquer momento e provocar novas erupções. Tem vulcões, inclusive, que passam milhares de anos adormecidos e que de repente acordam. E o tsunami? O que é tsunami? Eu costumo dizer que o tsunami ele é muito parecido com o terremoto, só que enquanto o terremoto acontece na terra, o tsunami ou maremoto acontece no mar. Um tsunami ou maremoto é uma série de ondas causadas pelo deslocamento de um grande volume de água. O que é que faz com que esse grande volume de água se desloque? São os movimentos da crosta terrestre, que é provocado o toque entre as placas tectônicas, que libera uma grande quantidade de gases em forma de energia e empurra essa água do mar para o continente. Então, esse grande volume de água a gente chama de tsunami. E o tsunami pode ser gerado quando o limite de placas tectônicas convergentes ou transformantes movem-se de forma abrupta. Ou seja, esses limites de placas, eles se movem de forma muito violenta e se deslocam verticalmente, aliás, e deslocam verticalmente a água. Aí nós temos uma imagem aí mostrando também o momento da ocorrência de um tsunami. Então, pessoal, por hoje era isso. Então, vocês podem recorrer, no caso de dúvidas, ao capítulo 1 do livro de vocês e também ao meu PV, que a gente tira algumas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, boa tarde para vocês e até a próxima.